Apocalipse 19, no versículo 6. Eu não sei quantos dos irmãos já leram o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, durante um tempo, na igreja, era conhecido como o livro do terror. As pessoas tinham medo de ler o livro de Apocalipse. As pessoas tinham medo de ler o livro porque conta de coisas futuras. E era muito mais fácil ler o livro de Provérbios. É muito mais fácil ler o livro de Salmos. Talvez o Evangelho de João. Talvez uma carta do apóstolo Paulo. Mas o livro de Apocalipse era conhecido como o livro do terror. Até hoje muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, achando que o livro de Apocalipse fala somente de tragédias, achando que o livro de Apocalipse fala somente da destruição do mundo, quando na verdade o livro de Apocalipse é chamado de livro da revelação de Jesus. Em português ele ficou escrito como Apocalipse por causa das coisas apocalípticas que o livro fala. Mas em Apocalipse 1 não precisa abrir nem mostrar lá. João ele diz: olha, esse é o livro da revelação de Jesus. Revelação de Jesus. E é interessante porque o início da humanidade ele começou com um casamento. Adão estava no jardim e ele estava cuidando das coisas do jardim, e a Bíblia diz que Adão olhou para os animais e viu que cada animal tinha uma companheira. E o Senhor ele viu isso e fez adormecer Adão, e da costela de Adão ele criou a mulher chamada Eva. E quando Adão acordou, ele disse: olha, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, porque do meu lado ela foi tirada. Então o início da humanidade começa com um casamento. E o mais interessante é que muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse ou o livro da revelação de Jesus, com medo das coisas que o livro pode falar. Mas é que o mais interessante é que o fim da humanidade que nós conhecemos também terminará com um casamento. O livro da revelação de Jesus é a maior carta de amor que alguém poderia escrever. E em Apocalipse 19, a partir do versículo 6, diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento. Existe uma versão que diz: pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo, ela está escrito
e a sua noiva já se aprontou. Mas tem uma palavra linda na Bíblia, na versão de Almeida, revista e corrigida, que diz: ela a si mesmo já se ataviou. Ela a si mesmo já se ataviou. No versículo 8 diz: para vestir-se, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as palavras verdadeiras de Deus. Não se tem em nenhum outro momento, presta bem atenção, em nenhum outro momento da história da humanidade, Deus levantou tantas pessoas para falar a respeito do seu casamento, ou da sua segunda vinda. Homens e mulheres têm se levantado em todas as nações para clamarem e gritarem: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque está chegando a hora de nós nos alegrarmos e regozijarmos nele, porque a hora do casamento está chegando. A hora do casamento está chegando. Deus está levantando em todas as nações uma igreja que está procurando se ataviar, se preparar. O versículo 7, se eu não me engano, diz, aliás, o versículo 8 diz que ela está vestindo, procurando se vestir de linho finíssimo e resplandecente e puro. Nós vivemos nessa última geração várias fases da igreja. E quem estuda história da igreja, ou já estudou história da igreja no IDF, sabe o que a igreja passou. Se você não estudou ou não estuda, procure estudar. Fale com a pastora Márcia. Cadê a pastora Márcia? Olha aí, ó. Pode falar com a pastora Márcia. Se matricular no IDF, vai começar a estudar e entender a história da igreja. Mas nos últimos tempos, a igreja passou por diversas transformações. Durante muito tempo a igreja pregou o seguinte: olha, aceite o Senhor Jesus, porque se você morrer sem Ele, você vai para o inferno. Depois a igreja ela mudou o discurso, porque ela viu que esse era um discurso que, apesar de verdadeiro, era um discurso muito, como eu posso dizer, rude, né? As pessoas começavam a ficar com raiva, as pessoas começavam a dizer: ora, como ele pode dizer que eu vou para o inferno? E aí nós mudamos a nossa pregação e nós começamos a pregar o seguinte: aceite Jesus, porque Ele vai transformar a sua vida. E se você é infeliz, você agora vai ser feliz. Se você não tinha emprego, você vai ganhar um emprego. Se você se sente amaldiçoado, você vai ser abençoado.
E apesar de ser um discurso verdadeiro, não é só isso. Mas hoje, o Senhor está levantando a igreja para ser adornada. Presta bem atenção. Eu sei que há algumas noivas aqui que estão se preparando para casar esse ano, outras ano que vem, outras quem sabe em Israel, né? Outras quem sabe em 2019, outras que estão orando para que o noivo chegue primeiro. Mas toda noiva ela fica apreensiva com a festa de casamento. Mas não há nada que deixe uma noiva mais apreensiva do que o seu vestido. Sim ou não? Não há nada que deixe uma noiva mais apreensiva do que o seu vestido. Sabe por quê? Porque o pai da noiva, geralmente, ele cuida da festa do casamento. Ele se preocupa o que é que vai pagar, o que é que vai comer. Ele se preocupa se vai ser na igreja, se vai ser numa casa de festa. Ele se preocupa com todas as outras coisas. E a noiva, junto com a mãe da noiva, ela começa a ir nas lojas que vendem vestido. Ela começa a ir na costureira ou no ateliê e começa a procurar. Esse vestido aqui eu não gostei, aquele vestido outro eu também não gostei. E sabe qual é o mais interessante? É que um dia, 2 dias depois, nós não lembramos de como o vestido dela era. Sim ou não? Você vai numa festa de casamento e na teoria todo vestido de casamento é igual. Ele é branco, geralmente, véu, grinalda, cauda, só muda o jeito. Agora, aos homens que casaram aqui, por favor, me respondam do jeito certo. Eu tenho certeza que você não lembra do vestido de casamento da sua amiga, ou da sua irmã, ou da pastora que casou na igreja, mas com certeza você lembra como era o vestido dela. Porque eu lembro como era o vestido dela. Lembra, pastor Tony? Amém, Agamax, né, pastor? Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque a maior apreensão de uma noiva com o seu vestido é com aquele que ela mais ama, ou deveria ser, porque o casamento também tem acontecido algumas coisas nessa geração, que às vezes as pessoas se preocupam mais com as outras pessoas do que com aqueles que são interessados. Chamar muito mais a atenção das outras pessoas, da sociedade, aparecer na coluna Viver, né? No jornal. Mas a maior preocupação, eu lembro no dia do meu casamento, quando o Bel entrou ali, sempre soube que ela é linda, mas naquele dia, hein, amor? Naquele dia, quando eu olhei para ela, Denis gritou: pega ela, irmão! Naquele dia. E eu fui para o casamento de várias irmãs aqui na igreja, amigas que eu amo tanto, mas me perdoe, eu não lembro do vestido de vocês, mas o dela eu lembro. E sabe, o evangelista ele diz que todos estão se alegrando
e dando glórias a Deus e exultando, porque é chegado o casamento. Ah, meus irmãos, um casamento mexe não só com os noivos, o casamento mexe com a família inteira, o casamento mexe com os amigos, o casamento mexe até com os pastores que vão celebrar o casamento. Mas a noiva, ela está totalmente interessada em ficar linda, adornada. Será que ele vai gostar do meu cabelo? Será que ele vai gostar da maquiagem? Será que ele vai gostar do vestido? Porque não é para casar com ele, era simplesmente para agradá-lo. Olhe, presta atenção. Ninguém se arruma para o casamento para saber se vai casar. Não é verdade? Ah, eu vou me arrumar aqui de noiva e vou para a igreja para ver se eu encontro alguém em casa. Tem um filme muito conhecido que é, se eu não me engano, o amigo da noiva, é isso? Alguma coisa assim? Em que o camarada vira madrinha, sei lá, né? Padrinho do casamento e tal. Nos Estados Unidos a cultura é diferente. E no fim das contas, na hora do casamento, ela diz: eu não vou casar com esse camarada escocês aí que está vestido de saia. Eu vou casar com esse aqui. Isso não se passa na cabeça daqueles que são realmente transformados e alcançados por Cristo. Porque quando a noiva vai para o casamento, ela tem a certeza que o noivo está lá. Você não entendeu, não? Ainda bem que Bel entendeu. Ela tem essa certeza. Abra aí Isaías 62, versículo 5. Pode abrir a Bíblia, que a Bíblia é uma coisa linda de se abrir. Diz assim: assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Ele está lá esperando. Salmo 45, versículos 7 e 8 diz uma coisa muito interessante. Livro de Salmos 45, versos 7 e 8 diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim, ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Ei, aí os filhos de Coré eles compuseram esse salmo para o casamento. Alguns dizem que era para o casamento de Salomão. Mas o mais interessante é que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele cita esse texto de Salmos, mas a respeito do filho dele, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. É porque eu li numa versão diferente,
mas na minha versão está a mesma coisa. Quando o autor da carta de Hebreus, ele diz, e ele começa a citar o Salmo 45, ele faz a analogia do Filho do Homem com o noivo descrito no Salmo 45. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: o noivo já se vestiu para o casamento, ele já se ungiu com o seu óleo, nos palácios de marfim já está tocando a música, agora falta a noiva, fica pronta. O noivo já está pronto. O noivo já está pronto. E é muito interessante porque na representação do casamento, o noivo fica no altar e a noiva entra. Irmãos, nós não estamos preocupados com o casamento que está por vir. O noivo já está pronto para o casamento. Mas o interessante é que João, ele diz no capítulo 19 que ela está se preparando, ela mesma já se preparou com linho finíssimo, brilhante e puro, que são os atos de justiça. Presta bem atenção. Em Isaías, não precisa abrir. Isaías 64, versículo 6. O profeta Isaías, ele diz, e ele fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante do nosso Deus. Mas quando ele fala isso, ele está falando a respeito daquilo que Israel estava fazendo quando ele começava a oferecer sacrifícios. Tanto é que no capítulo 58 ele começa a dizer, o Senhor começa a falar: olha Israel, eu não aceito os teus sacrifícios, aqueles que você queima pelos seus pecados, nem o teu sacrifício anual, eu não os aceito. E Isaías está falando disso. Mas quando João ele fala sobre atos de justiça, são os atos que a igreja faz para que a justiça de Deus seja implantada na terra. Presta bem atenção. Eu falei no começo de que a igreja ela se preparava, ela pregava a respeito de como, no começo, se você aceitasse Jesus, se não aceitasse, iria para o inferno. Depois ela começou a dizer que vir para a igreja era tudo legal. Venha para a igreja, se você é roqueiro aqui vai ter rock, se você é pagodeiro aqui vai ter pagode, se você é isso, se você é de qualquer tribo aqui vai ter isso. Mas hoje o Senhor está levantando a igreja para que a justiça de Deus venha para a terra. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Nós muitas vezes estamos na igreja, cantamos os cânticos, levantamos as nossas mãos, mas esquecemos que são os atos de justiça que adornam a igreja para o casamento. E que são esses atos de justiça? Nós não temos nos preocupado com o órfão e com a viúva. Nós não temos nos preocupado com aqueles que estão nas ruas. Nós não temos nos preocupado com o nosso irmão que passa fome ao nosso lado. Nós não temos nos preocupado com aquelas mulheres que vendem o seu corpo para trazer alimento para a sua casa.
nós temos protestado nas ruas, nós temos clamado contra o governo deste mundo, nós temos ido à televisão para reclamar de lei tal, mas na verdade a igreja é que falará ao mundo sobre a justiça de Deus, porque sem o reino de Deus nunca haverá justiça. Pode aplaudir ao Senhor se você quiser. Nós temos esperado aquilo que os nossos governantes possam fazer. Uma vez me perguntaram, por que quando você fala a respeito de evangelismo e missões, você fala tanto do pobre? Sabe por que na Bíblia, e nós falamos tanto do pobre e do acolhimento ao pobre, não é que o rico não precisa de Jesus, mas é porque todas as vezes que Jesus ele fala na Bíblia a respeito do pobre, ele está representando o que ele fez por nós. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios que ele deixou toda a sua glória e se fez carne por mim, segundo a sua misericórdia, padeceu em meu lugar, morrendo uma morte e morte de cruz. Ele deixou toda a sua riqueza, ele abandonou tudo aquilo que ele tinha, ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória, e ele se compadeceu com a nossa pobreza. Ele olhou para a nossa pobreza, ele olhou para onde nós estávamos, num poço de lamaçal, e ele disse: eu não deixarei eles sozinhos, eu vou até este poço, eu vou viver com eles. Os atos de justiça da igreja é a igreja se movendo em direção a este mundo, dizendo: ei, não são as leis deste mundo que vai fazer algo, ei, não são os governantes deste mundo que vai fazer algo, ei, não é o Greenpeace que vai fazer algo, não são as ONGs que vai fazer algo, mas a igreja que se levantará. Entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado, diz a noiva. Escutem, o meu amado está batendo. Ela estava dormindo, ela já estava preparada para dormir, ela já havia se deitado. Ela ouviu o noivo dizer: olha, eu já bebi do vinho, já comi o mel, já bebi o leite, e eu estou batendo. Ela disse: olha, eu estou aqui, e parece que ele está falando alguma coisa, está batendo. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam ronda na cidade. Bateram-me,
tiraram-me e tomaram meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Que diferença há entre o seu amado e o outro qualquer? Ou você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, para você nos obrigar a tal promessa? O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre os 10.000. Sua cabeça é como o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como o corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, ou regalos de água, levados em leite, incrustados como joias. Até aí. Ei, preste atenção e não durma. Preste atenção e não durma. O noivo estava querendo ter intimidade com a noiva. Ele disse: olha, eu já me preparei, eu já me ungi com óleo, eu já estou perfumado com a mirra. E ele bateu na porta, porque ele é educado, ele é amável. Ele bateu na porta e ela gritou: ah, meu amado, eu já tirei a minha roupa, eu já estava quase dormindo, hei de vesti-la de novo. E o amado saiu, e ela diz que ficou enferma, o seu coração adoeceu, porque ela entendeu que o seu amado não poderia receber um não. E a Bíblia diz que ela abriu a porta, saiu ao encontro do seu amado, e os guardas que vigiavam a cidade a viram da forma como ela estava, e bateram nela, e violentaram nela. Prestem atenção. Por que será que os guardas da cidade fizeram isso com a noiva? Será que eles não sabiam que ela era a amada do rei? Sabe por quê? Eles violentaram essa mulher. Na minha versão fala exatamente a palavra violentar, porque ela não estava vestida com as vestes reais. Eles confundiram aquela mulher como uma mulher qualquer. Eles confundiram a noiva do rei como uma mulher qualquer. Ela estava com a roupa de dormir. Ela não estava com as vestes reais. O interessante é que em Cantares, no capítulo 3, no versículo 3, diz que a noiva, em outro momento, ela estava procurando um noivo. E quando ela saiu a procurar o noivo, os guardas da cidade também a encontraram. E ela disse: vocês viram aquele a quem meu coração ama? Perguntei. E sabe o que aconteceu? Eles a deixaram em paz, porque eles reconheceram a noiva do rei. Será que as nações, será que o mundo está olhando para a noiva de Cristo e está reconhecendo a noiva?
Será que quando nós cantamos as nossas canções, será que quando nós falamos nas ruas, será que quando nós pregamos, as nações, as pessoas, o mundo olham para nós e dizem: ali está a noiva do rei? Ou será que nós estamos vestidos como uma noiva qualquer? Ou será que nós estamos vestidos como uma qualquer? Os atos de justiça são que definem as vestes da noiva. Sabe por que nós temos sido tão batidos? Hoje nunca foi tão difícil as pessoas virem à igreja. Antigamente, quando alguém dizia que era cristão, a sua palavra era tida como verdadeira. Eu sou a 4ª geração de crentes na minha família. E quando a minha avó dizia assim: filho, vá ali na venda de seu fulano de tal e pegue isso, isso, isso e aquilo, e diga que daqui a pouco eu vou lá pagar. Fulano de tal nem era íntimo da minha avó, e eu dizia: olha, era a Dona Maria da casa tal que falou isso. E eu ia lá e pegava, e mais tarde ela ia lá e pagava. Antigamente, quando você dizia que era um crente em Jesus, a sua palavra era tida como verdadeira. As nossas canções falavam de verdades. A nossa vida respirava os atos de justiça de Deus. As pedras têm clamado. Homens e mulheres que se dizem ateus ou agnósticos têm se levantado para fazer justiça na terra. E a igreja tem ficado dormindo, dizendo: eu hei de me levantar. Eu já tirei a minha túnica. A igreja tem dormido nos cultos. A igreja tem dormido nas conferências. A igreja tem dormido nos encontros. Nós temos dormido, mas o noivo tem batido na porta. Ei, amada minha, eu já me ungi com óleo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, conta uma história. Nós não vamos ler para não demorar, apesar se quiserem colocar aí. Conta uma história. Jesus ele fala uma parábola a respeito das virgens nécias e as virgens prudentes. E ele conta que algumas virgens foram esperar o noivo e elas levaram lâmpadas e azeite. Todas estavam com suas lâmpadas acesas, mas a Bíblia diz que algumas levaram, além de lâmpadas, azeites. E à meia-noite alguém gritou: está vindo o noivo! À meia-noite alguém gritou: está vindo o noivo! E aquelas virgens nécias ou imprudentes, elas falaram para as outras: olha, dá-me do teu azeite, porque nós não temos o suficiente. E as virgens prudentes disseram: não podemos, porque se dermos o azeite para vocês, tanto vocês quanto nós ficaremos sem as lâmpadas. Vão lá e comprem azeite. E elas foram comprar, e a Bíblia diz que enquanto elas foram, o noivo apareceu.
E as virgens que estavam com suas lâmpadas acesas, elas entraram para as bodas do para as bodas do noivo, para o casamento. E elas participaram das bodas. Oh Deus. Oh Deus. E quando as virgens nécias voltaram, elas começaram a bater no portão da casa do noivo e dizendo: meu Senhor, deixe-nos entrar. E o noivo gritou lá de dentro: saiam daí, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Igreja do Senhor Jesus, está na hora de se levantar, está na hora de se despertar, porque o casamento está chegando. Deus tem levantado nesta geração homens e mulheres gritando: o noivo está chegando. O noivo está chegando. Nós estamos vivendo como as virgens nécias. Viemos à igreja, estamos com as nossas luzes acesas, mas não nos preparamos para as bodas. Existe um ministério chamado Chamada da Meia-Noite. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dele. É um ministério muito antigo, que ele tenta associar os acontecimentos da geração com as palavras proféticas ditas em Ezequiel, em Isaías, em Daniel, no livro de Apocalipse, as palavras proféticas que Jesus declarou nos evangelhos. E esse ministério se levantou, se eu não me engano, nos anos 70, entrando para os anos 80. E muitos começaram a dizer: ainda faltam muitas trombetas serem tocadas, ainda faltam muitos selos serem tocados, serem abertos, aliás. Mas no livro de Apocalipse, Jesus, ele se levanta de três formas. Primeiro, ele se levanta como rei. Em Apocalipse 11:15 diz que o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E no versículo 17 diz que os 24 anciãos, eles começam a bradar: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus, ele se levanta como rei. No capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 6 até o 8, nós já lemos: Jesus, ele se levanta como noivo. Ele se mostra como noivo já pronto para o casamento, esperando a preparação da sua noiva. Mas no versículo 11 do mesmo capítulo 19, Jesus, ele se levanta como juiz. Se nós pudermos ler
Apocalipse 19, versículo 11. Diz: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Tem alguma coisa a ver com Mateus 25? Senhor, abre a porta! Abre a porta, Senhor, nós chegamos atrasados. E o noivo diz: saiam daqui, porque eu não vos conheço. E o mais interessante que não precisamos ler, no decorrer do capítulo, ele começa a dizer assim: que este fiel que vem montado sobre o cavalo branco, em seus olhos ele tem a chama de fogo, em sua boca sai uma espada afiada. Ele está vestido com manto de sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não sei, igreja, se você está se preparando para as bodas do Cordeiro, mas eu sei de uma coisa: se você é noiva do Senhor, então está na hora de despertar. Se você é a noiva do Cordeiro, está na hora de acordar. Oh! Está na hora de acordar. Será que Ele nos pegará dormindo no nosso sono? Ou nós nos despertaremos? Os guardas da cidade precisam olhar para a igreja, não como aquela que tira as coisas do mundo, mas aquela que dá. Quando nós, a igreja, começamos a acordar de que o órfão não será defendido pela promotoria pública ou pela procuradoria de justiça da vara da infância, o órfão será defendido pela igreja. Quando nós começarmos a nos levantar, a dizer que a questão da AIDS não é uma questão somente do governo que distribui camisinhas, mas é um ato de justiça que a igreja precisa se levantar e começar a proclamar a pureza sexual neste mundo. Quando nós começarmos a nos levantar e começar a proclamar de que o amor de Deus, Ele cobre multidões de pecados, aí nós estaremos colocando as pedrinhas no vestido da noiva, nós estaremos colocando a tiara da noiva, nós estaremos colocando o véu da noiva. Quando nós começarmos a declarar de que os coxos serão curados pelas ruas da cidade, os leprosos
não ficarão distantes das portas das ruas da cidade, mas eles entrarão curados para dentro da igreja. Quando nós começarmos a nos levantar, não simplesmente como alguém que vai lá e tira fotos no Facebook, mas para começar a se preparar. Nessa noite o Senhor nos chama. Nessa noite o Senhor chama a sua igreja para a preparação do casamento real. Nessa noite o Senhor chama a mim e a você para despertarmos da nossa cama e não mais andarmos com as vestes íntimas pela cidade, em que todas as nações olham para a igreja e dizem: aquela não é a noiva do Cordeiro. Mas está na hora de nos levantarmos e começarmos a preparar as vestes reais da noiva, para que quando o noivo olhe para ele diga assim: vem, amada minha, venha